Shalom! Bem-vindos ao nosso curso de Hebraico Bíblico. Eu espero que você aprenda a gostar tanto do hebraico quanto eu. A gente vai começar devagar, eu vou começar contando para você uma história. A história do desenvolvimento da escrita e do alfabeto. Pensa assim, no começo as sociedades eram orais, elas não tinham escrita, elas transmitiam o seu conhecimento só de geração em geração, memorizando as histórias, contando dos pais para os filhos, dos avós para os netos e transmitindo assim, às vezes, histórias muito, muito longas que eram preservadas e que as pessoas podiam ter conhecimento e transmitir e mudar até com o passar do tempo. Em determinado ponto histórico, a gente acredita que mais ou menos em 3500 a.C. começa o desenvolvimento da escrita. As primeiras escritas eram baseadas em sistemas de pictogramas. A gente chama pictograma um sistema que usa um desenho para representar uma imagem, uma ideia, uma palavra. O pictograma é fácil de visualizar e ele tem o seu significado embutido no que ele é. Uma ovelha desenhada significa uma ovelha. Claro, é muito difícil você escrever usando simplesmente imagens ou figuras. A gente precisa das palavras para ajudar a complementar essas ideias. Mas as primeiras línguas escritas usaram pictogramas e transformaram eles em símbolos. A mais famosa delas é o egípcio. No egípcio a gente vê uma série de símbolos que são ainda pictogramas, chamados hieroglifos, sistema de escrita especificamente egípcio, e que baseados nesses escritos passaram a simbolizar o som de 2 ou 3 letras. Tá? Cada sílaba, cada símbolo podia ser usado numa combinação diversa para formar palavras. É interessante que, por exemplo, no egípcio e no mesopotâmico, que a gente vai falar daqui a pouco, você não precisava escrever as palavras do mesmo jeito toda vez, desde que cada um dos símbolos combinados estivessem na mesma combinação de palavras, que desse aquele som necessário. O desenvolvimento do egípcio, então, usou símbolos que representavam 2 ou 3 letras e criaram milhares de símbolos. Era dificílimo aprender egípcio, ainda é se você quiser aprender hoje em dia. Você tem que memorizar esses milhares de símbolos e as diferenças entre os símbolos usados em diversas épocas da história do Egito. Na Mesopotâmia, você vê desenvolver um sistema parecido. É uma escrita que chama escrita cuneiforme. A princípio, a escrita cuneiforme também era baseada em pictogramas, mas ela se estilizou com o tempo e a gente não percebe mais tanto esses pictogramas. Como na imagem que você vê, cuneiforme significa escrita em forma de cunha. A gente vê as pequenas cunhas aqui do texto. E eles não se parecem mais com uma figura ou imagem, tanto quanto era para os egípcios nos hieroglifos. Mas a base dela eram essas imagens que depois passam a ser estilizadas por pessoas que estão escrevendo cada vez mais rápido. Em ambos os sistemas você tem uma escrita que não é alfabética. Assim como no sistema egípcio você tem 2 ou 3 letras dentro de um símbolo, no sistema cuneiforme também. Você tem 2 ou 3 letras formando uma sílaba. E as palavras podiam ser escritas em qualquer combinação de símbolos que formassem o som daquela palavra. Então você tem a mesma palavra escrita de formas diferentes. Ambos os sistemas tinham milhares de símbolos e exigiam um treino muito preciso para você ser escriba. Você queria escrever, você queria ser treinado nisso, exigia praticamente uma faculdade, a dedicação de uma vida no preparo. O desenvolvimento do alfabeto, como a gente conhece, acaba sendo um ato, assim, revolucionário. Ele passa da escrita silábica para uma escrita alfabética. Pensa, cada um dos nossos símbolos, cada uma das nossas letras representa apenas um som. E aquele um som, combinado com várias letras, pode formar qualquer palavra. Sendo que o nosso alfabeto pode ter de 22 a 30 letras. Eu não estou falando só do alfabeto brasileiro, mas de qualquer alfabeto, os alfabetos que existem no mundo de hoje. Isso é uma diferença enorme para um alfabeto que tinha milhares de símbolos na época mesopotâmica e na época egípcia. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos 2000 anos depois do desenvolvimento da escrita em si. E isso aconteceu exatamente na região da Palestina, provavelmente numa região muito próxima do Sinai, outra vez na região entre o Sinai e a costa do Líbano, como ele é hoje, que são os primeiros locais que aparecem
a escrita alfabética. A escrita alfabética também é baseada em pictogramas. Ela pegou pictogramas e ela passou a usar um pictograma para um som, em vez de um pictograma para uma palavra ou para uma sílaba ou para um símbolo específico. Ao fazer isso, reduziu-se o número de símbolos de milhares para, provavelmente, um alfabeto original de 29 letras. Poucas pessoas sabem, mas esse mesmo alfabeto desenvolvido, esse primeiro alfabeto que se desenvolveu na Palestina 1500 anos antes de Cristo, é o mesmo alfabeto que nós usamos hoje. Porque esse alfabeto foi exportado, foi desenvolvido e foi encaminhado para as várias civilizações que perceberam que era uma forma revolucionária de se escrever. Não só ele permitia a memorização rápida do seu número de letras, que eram agora só 29, mas ele permitiu a expansão da alfabetização das pessoas, acesso à escrita, acesso ao aprendizado, de uma maneira incomparável. Você só precisava memorizar os poucos símbolos, começar a praticar a escrita e você já estava familiarizado. E quem não pudesse escrever podia no mínimo ler, porque você conhece os símbolos e sabe a pronúncia das palavras. Eu queria mostrar para vocês aqui no quadro, vocês vão ver na tela, o desenvolvimento desse alfabeto a partir de símbolos muito parecidos com os símbolos egípcios, símbolos que a gente encontrou na região do Sinai e a exportação dele para o alfabeto grego e para o alfabeto latino. Na primeira coluna tem os símbolos pictográficos. Você vê aqui claramente uma cabeça de boi. O quadrado representa uma casa. Nesse caso, vindo do Egito, a casa está aberta. Logo a seguir, o que nós chamamos de alfabeto proto-sinaítico, encontrado na região do Sinai, ele tem uma casinha fechada, é só um quadrado. Não vou passar todos os símbolos, mas eu vou enfatizar alguns que eu sei que vocês já estão reconhecendo. A mão. Esse que parece aqui um zigue-zague é água. A cobrinha, o olho, uma cabeça. Cada um desses foi adotado. E na hora de adotar o símbolo, decidiu-se que o som daquela letra, que por enquanto ainda é um pictograma, ia ser o som da primeira letra daquela palavra. No caso, a cabeça do boi, o boi era o Alf. E eles passaram a usar aquilo para o som de uma letra hebraica, o Aleph. Vou pegar outro exemplo, se a gente olhar aqui na água. A palavra para água é Maim. Maim. Então eles decidiram que o símbolo de água ia representar o som Ma. E assim por diante. A princípio, então, tem-se o alfabeto proto-sinaítico, que pega símbolos que ainda são pictogramas, ainda são desenhos, mas que agora representam um som, o som da primeira letra daquela palavra, o primeiro som daquela palavra. E a escrita começa a se espalhar. Com a disseminação da escrita e a disponibilidade para as pessoas comuns a escrita começa a se desenvolver de uma forma muito rápida, um desenvolvimento que a gente não vê em escritas que eram controladas somente por escribas. Lembrando, claro, os escribas são muito presentes no mundo da antiguidade, eles continuam presentes depois do desenvolvimento do alfabeto. Mas era mais fácil se tornar escriba e mais pessoas tinham acesso a esse conhecimento. As letras passam a se desenvolver e de símbolos, que são pictogramas, elas passam a se parecer um pouco mais com letras. São estilizadas. Olha o boi, por exemplo. A gente tem a cabeça dele aqui no proto-sinaítico, com os chifres para cima. Mas ele é virado depois. Virado de uma forma que a gente vê aqui, ó. E os chifres ficam para o lado. Isso era muito comum para facilitar a escrita, para escrever mais rápido, escrevia-se o símbolo de lado. Resumia-se o desenho a um número de linhas que ia representar aquela letra. Vocês talvez já reconheçam essa letra. Comparem aqui com o desenvolvimento no grego e no latim. É o nosso A. A primeira letra do nosso alfabeto, o alfabeto que veio até nós através do grego e através do latim, é o alfabeto que foi originado lá, na região do Sinai. É a cabecinha de boi que agora passou a ser de ponta cabeça. A primeira letra do alfabeto também hebraico, Aleph. Outras letras têm um desenvolvimento similar. A gente vai olhar algumas. Eu queria que vocês olhassem a mão. A mão, na verdade, é a palavra para palma, tá? Kaf. E é como se fosse a palma da mão assim em pé.
A gente vê ela se desenvolvendo na forma, primeiro assim, né? Os dedos para cima, depois os dedos mais assim, e ela vai tomando forma aqui, ó. Mas em todo o seu desenvolvimento, você identifica até o fim, até a letra aqui é o K, os dedos que fazem parte da palma, que caracterizam a palma da mão. A letra para água, então, o mem, que vem da palavra maim, tem os rabiscos que são presentes até hoje no nosso M. Exatamente igual esse mem original. E assim foi com todas as letras e o seu desenvolvimento até chegar ao nosso alfabeto. Então, de certa forma, o alfabeto que a gente vai aprender hoje, que é o alfabeto hebraico, é o alfabeto que deu origem ao nosso alfabeto, que revolucionou a escrita. O alfabeto que a gente vai aprender para o hebraico hoje não foi sempre o alfabeto usado no hebraico da antiguidade. Inscrições antigas contêm o que é chamado o hebraico clássico, o hebraico arcaico ou o hebraico mais tradicional. Esse hebraico era o hebraico usado em Israel, na época da monarquia, e até na época pós-exílica, na época de Esdras, Neemias. Mas quando eles voltaram do exílio, eles trouxeram consigo um desenvolvimento que foi a escrita, o alfabeto aramaico. E essas letras se misturaram. O alfabeto que a gente vê na Bíblia hebraica hoje é um alfabeto que está sendo usado no hebraico já desde a época de talvez os manuscritos do Mar Morto, uns 200 anos antes de Cristo. É esse alfabeto que você vai aprender hoje. As duas primeiras letras do alfabeto ainda têm um nome muito parecido com o nosso, né? Alfabeto Aleph, Bet. Vamos comigo ali? A gente vai passar uma a uma essas letras e aprender o som, a pronúncia e depois a gente aprende como desenhá-las. A primeira letra, então, é o Aleph. O Aleph, ele é uma letra que não tem equivalente no nosso alfabeto. Então, ele não tem uma pronúncia que a gente consiga fazer. Aliás, a pronúncia do Aleph foi perdida muitos anos atrás. Ele é simplesmente uma letra muda. Mais para frente, a gente vai ver como é que se pronunciam as vogais e ele vai simplesmente levar o som vocálico. O alfabeto hebraico não contém vogais e a gente vai falar disso numa lição mais para frente. Ele é um alfabeto totalmente feito de consoantes. 22 consoantes no alfabeto hebraico, de um alfabeto que derivou do proto-sinaítico, que tinha 29. Dessas 22, nenhuma é vogal. O hebraico também é escrito da direita para a esquerda. E a gente vai ver isso na forma de desenhar as letras mesmo, mas mais para frente quando vocês estiverem vendo as palavras. Primeira letra, Aleph, é a letra que vocês veem aqui. Não tem som em particular. Um som dela, a pronúncia dela se perdeu. Quando vocês aprenderem as vogais, o som dela vai ser combinado a uma vogal. Próxima letra é o Bet. O Bet é a letra que vem da palavra para casa, Bait. Ele é pronunciado B, o primeiro som daquela palavra. B, tá? Como em bola. A próxima letra não é o C, ela é o Gimel. E existem algumas diferenças significativas na ordem das letras também entre o nosso alfabeto e o alfabeto hebraico. O Gimel é uma letra que tem som G, tá? Ela nunca vai ter o som G, ela vai sempre ter o som G. Gimel. Próxima letra é o Dalet. Este é o Dalet. O Dalet tem som de D, como em dado. Próxima letra é o Rei. O Rei é uma letra que tem um som muito suave. Ele parece muito com o H, como ele é usado nos Estados Unidos, no inglês. A gente não usa esse H aqui, o nosso H é praticamente mudo. Mas o Rei é pronunciado assim, Ha, de uma maneira suave. De novo, não tem equivalente, ele não se compara ao R nosso. Próxima letra é o Vav. O Vav é essa letra, como você vê aqui, um traço simples, e ele tem som de V. Em alguns casos e em alguns livros, a gente vê a pronúncia do Vav como um W, como um Wa. E isso também acontece. A gente vai ver exemplos, principalmente com a pontuação vocálica, em que ele vai variar de som. Mas o som tradicional dele é V, o nome dele é Vav, como o nosso V. Próxima letra é o Zain.
Lembrando, a ordem das letras não vai ser parecida com a ordem das letras do alfabeto em português. O hebraico vai ter seu próprio alfabeto, na sua própria ordem, conforme a necessidade para a cultura e para a língua deles. O Zain parece um pouco o nosso T, mas ele tem umas curvas, como vocês veem aqui. Ele tem o som de Z, Z, como o nosso, como zebra, né? O nosso Z. Temos o Het. O Het também é um som que não tem em português, tá? Ele é um som bem raspado, raspando no céu da boca. Se fosse comparar com o som em português, talvez o som do R no começo de uma palavra, né? Régua. Só que ele é um pouco mais forte. Ra, não é só régua. Ra, tá? Ele é um pouquinho difícil de pronunciar. Vocês veem que ele é um pouco parecido com o rei, e é importante a gente ver a diferença entre eles. O Het, ele é inteiro, ele tem todas as suas linhas fechadas. Ele é aberto embaixo, mas as linhas dele se tocam, enquanto que o rei tem as linhas abertas. Então, essa segunda linha que fica do lado esquerdo não toca a parte superior. A diferença de pronúncia entre eles também é essa. Rei, mais suave, aberto. Het, mais pesado, fechado. Quando vocês estiverem aprendendo a ler, vocês vão sentir essa variação, a dificuldade. As letras, principalmente quando estão todas juntas, são mais fáceis de se confundir. Mas com a prática, você vai aprender a diferenciar um do outro. Bastante prática de leitura, bastante prática do alfabeto. Não vai ser um problema, eu tenho certeza. A próxima letra é o Tet. Essa letra, no hebraico a gente tem mais de uma letra para sons que a gente considera parecido. Existe uma possibilidade de que na antiguidade esses sons eram mais diferentes, ou talvez, né, ti, ta, ta. Mas a gente vai ver que com o passar do tempo o som foi simplificado e a letra acabou ficando com um som parecido uma com a outra. Não se preocupem com isso, o mais importante é a leitura do hebraico, a compreensão das palavras. O Tet, então, é uma de duas letras que tem o som T, tá? Tet, como em teto. Próxima letra é o Yud. O Yud, ele tem um som parecido com o nosso I, mas ele é, na verdade, um Y. Ele não é uma vogal, ele é uma consoante. Vocês estão vendo aqui que ele é uma letra pequena. Ele fica um pouco mais para cima do que as outras letras. Ele tem o som I, como o nosso som I, e o som da letra Y, que a gente também está familiarizado com ela. Chegamos numa letra que chama Kaf. O Kaf parece um C ao contrário do que é o nosso C. E o Kaf tem uma característica peculiar. Ele tem duas formas. Não é tão incomum uma letra ter duas formas. No nosso alfabeto, a gente tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula para cada uma das letras. E elas têm funções diferentes. A gente usa letras maiúsculas para nomes de coisas, nomes de pessoas, nomes de lugar, começos de frase, etc. A gente diferencia como a gente escreve a letra dependendo do lugar dela na palavra e dependendo do lugar dela na frase. Não é bem assim, mas é similar no hebraico. Existem 5 letras que têm formas finais, como o Kaf, ou seja, 2 desenhos para a mesma letra. Só que uma delas, que é a forma final, que está aqui na tela em vermelho, é a forma usada quando essa letra é a última letra da palavra. Ela tem uma forma um pouquinho mais alongada, ela é mais comprida do que a outra. Ficou bem diferente, como se fosse a mesma letra, mas em vez de fazer a curva assim, ela desceu reta. Como eu mencionei, apenas 5 letras do alfabeto hebraico têm formas finais. Não é uma coisa que todas as letras têm. E não há evidência nenhuma de que mais letras tenham tido formas finais, tá? De tudo que a gente encontra arqueologicamente, em inscrições antigas, são somente essas letras que têm essa característica. O Kaf tem som de K, tá? Como em carro ou casa. O Kaf é um pouco parecido na sua forma normal com o Bet. E a diferença entre eles é basicamente essa linha de baixo, que no Bet é mais reta e passa um pouquinho da linha da de cima. O Kaf é muito mais parecido com o C, só que ele é invertido. E uma coisinha assim para vocês prestarem atenção para não confundirem as duas. De novo, é muita prática de leitura, se acostumar com as letras, que vai ajudar você a desenvolver a pronúncia correta com menos confusão entre elas. Próxima letra, Lamed. O Lamed tem o som de L, como em lar.
E ele tem essa forma que vocês veem aqui. A gente tem o L muito parecido na sua pronúncia. A seguir temos o mem. O mem é uma das letras que também tem uma forma final. Então ele tem a forma normal aqui e sua forma final, que é quadrada, tem a base bem quadrada, que aparece só quando a letra é a última letra da palavra. Pronunciado ma, como em mãe, assim como no nosso, uma letra que a gente tem também. Nun. O nun é pronunciado como N, né? Navio. Ele também tem duas formas, o nun normal e o nun final. O nun final é, de novo, o começo do nun normal, só que passando da linha, ele desce, um pouquinho mais comprido. Próxima letra é o samer. O samer tem som de S. A gente vai ver 4 letras que tem som de S no hebraico. Esse é o primeiro. Ele é simplesmente redondinho assim, pronunciado como um S simples, tá? O nosso S em português tem uma variedade de pronúncias. Por exemplo, casa se escreve com S, mas se pronuncia Z. O samer não. O samer é sempre sa, como em sapato. Tá? Mas a gente vai ter outras letras, a gente já viu o zain, que vai ter uma flexibilidade, vai ter uma pronúncia mais parecida com o za, o z. Próxima letra é o ain. O ain é uma outra letra que a gente não tem equivalente em português. A gente trata ele, e a maioria dos cursos de hebraico trata ele como se fosse uma letra muda. Até em hebraico moderno, poucas pessoas pronunciam o ain, mas ele continua sendo usado em línguas como o árabe e outras línguas que têm a mesma raiz familiar que o hebraico, que são línguas semíticas. Ele é pronunciado na garganta e é como se fosse uma parada, assim. Combinado a uma vogal, a gente vai ler ele com o som da vogal que o acompanha. Mas quase ninguém pronuncia o ain no estudo de hebraico bíblico hoje, não é uma coisa para você se preocupar. Próxima letra é o P. O P também tem duas formas, o P e o P final. Aqui tem a forma do P normal e o P final. Lembrando a regrinha básica, só o mem quebra essa regrinha de começar a letra igual, mas seguir para baixo, dar uma alongada na letra. O P faz isso também. A forma final do P só aparece quando ele é a última letra da palavra. O tsade, que é a nossa próxima letra, também tem duas formas, a forma normal e a forma final. Ele é pronunciado tsa. A gente não tem uma letra em português que tenha esse som, que é como se fosse a combinação do som do T com o S, tsa. Mas, por exemplo, a palavra pizza dá esse efeito, tá? Lembra dessa palavra, pizza, tsa, é o nosso tsade. Ele é uma das outras letras que também tem o som sibilante, o som de S, né? Mas um pouquinho apimentado, digamos assim. Tsa. A seguir temos o kof. O kof é uma letra equivalente ao nosso Q, ele tem som de K também, e ele tem essa forma aqui. Ele só tem uma forma, ele não vai ter uma forma final. O resh tem duas formas de pronúncia. E você vai ver isso mesmo no hebraico moderno. O Ra, um pouco mais parecido com a maneira como a gente pronuncia o nosso R, Ra, e o Ra. Só que o Ra, como ele é pronunciado no hebraico moderno, e eu recomendo vocês irem online e procurarem noticiário, textos, músicas de israelenses para vocês verem a pronúncia dele. Ra é um R vibrado um pouquinho mais para trás assim na boca. Eu vou estar usando a pronúncia Ra. Ela é uma pronúncia aceita, comum em alguns dialetos de hebraico, e você encontra também muitos rabinos e muitas gravações da leitura do texto bíblico com essa pronúncia. O reish, então. Ele não é pronunciado Ra, tá? Ele é sempre pronunciado Ra, ou aquele R que é mais difícil de pronunciar, para não ser confundido, por exemplo, com o Het. O reish também é muito parecido com o Daled. Eu estou colocando as duas aqui lado a lado. O reish é mais redondinho neste canto e o Daled é mais reto. Vocês estão vendo, é muito parecido de novo. Na hora da leitura tem que se acostumar com a letra, ler com cuidado e pronunciar de acordo. Prática ajuda a gente a identificar a palavra antes da gente precisar identificar a letra. E é o ideal. Essa é o sin. O sin é uma letra que ela é repetida em hebraico. Você tem o sin e você tem o shin. Isso era provavelmente uma questão de pronúncia muito parecida com as diferenças de pronúncia e de sotaque que a gente vê no Brasil.
como por exemplo entre Rio e São Paulo, né? Esquerda e esquerda. Então você tem o sh com a mesma letra, é só uma questão de pronúncia. O shin e o sin são letras assim. O sin é diferenciado do shin por esse pontinho. O sin tem o pontinho do lado esquerdo, o shin tem o pontinho do lado direito. No começo vai ser mais confuso, mas conforme você for praticando, você vai aprender, você vai lembrar e vai pronunciar corretamente, tá? Antigamente elas eram a mesma letra e era simplesmente uma questão realmente de sotaque de região que pronunciava de um jeito e de outro. A última letra do alfabeto hebraico é o Tav e é uma letra que tem o som T. A gente já tinha visto o Tet com o som T e a gente vê o Tav agora com o som T. Uma letra simples. O Tav é um pouco parecido com algumas das outras letras que vocês já viram, o Rei e o Het. A diferença principal é que o Tav tem essa perninha, tá? Então vemos o Het, que é conectado, Het, conectado. O Rei, que é separado, as duas linhas não se tocam. E o Tav, em que as linhas se tocam, mas ele tem uma perninha extra. E é assim que eles são diferenciados. Aqui está para vocês visualizarem o alfabeto completo. As formas finais foram marcadas no quadro com o vermelho. Eu queria revisar o alfabeto com vocês, escrevendo ele, para vocês verem também como é que as letras são desenhadas. Então a gente vai passar aqui para o quadro e vai rever o alfabeto, letra por letra, mas agora com o desenho. A letra que eu apresentei para vocês é uma letra caligráfica, ela é bonita, ela é desenhada a partir de uma letra que é escrita com um pincel e por isso ela tem variações de espessura e detalhes. As letras que a gente vai aprender são letras simplificadas. Se você gosta de caligrafia e quiser trabalhar caligrafia em casa, fique à vontade, essas letras são lindas, elas são lindas de serem desenhadas assim. Mas a gente vai trabalhar um alfabeto simplificado para não ser muito difícil para você escrever o hebraico em casa. Começando então, primeira letra, o Aleph. Eu gosto de desenhar o Aleph assim. São 3 linhas. Você pode até conectar as linhas, às vezes você vê uma conexão fininha ou não, mas eu acho que ele fica muito parecido com o nosso N quando ele está conectado. Então eu pessoalmente prefiro ele sem essas conexões, tá? Aleph, mais ou menos assim. Simplificado, sem os detalhes de espessura que a gente vê no outro. Próxima letra era o Bet. De novo, você pode fazer aquela curvinha ali, aquela curvinha também é característica, ou você pode deixar o Bet simples assim. Lembrando que o Bet tem que ter essa linha bem reta aqui, ó, e passar deste ponto, que é o que vai diferenciar ele do Kaf, tá? Próxima letra é o Gimel. Ele acaba ficando parecido com a letra grega lambda, eu sei, mas ele é assim na sua forma simplificada, tá? Ele pode ser um pouquinho mais curtinho, assim, ó, às vezes as pessoas fazem ele. Vocês sabem, escrever tem um pouco da letra de mão também e do desenvolvimento. Só prestem atenção nas características. Sempre que tiver uma característica que for essencial, como a que eu apontei aqui, eu vou apontar para vocês, tá? Muito bem. A próxima letra é o Dalet. O Dalet, a característica principal dele, ele tem que passar desse ponto para fazer. E ele aqui, todas as letras, fora as formas finais, devem ficar acima da linha. Eu sei que a minha linha ficou torta, mas na linha imaginária, em tamanho das letras, só as letras finais passam desse ponto, tá? E o Dalet fica acima. A gente viu uma letra muito parecida com o Dalet, que depois a gente vai ver, mas ele vai ser mais comprido, tá bom? Próxima letra é o Rei. E o Rei tem 2 linhas. Característica principal do Rei, essas linhas não podem se tocar aqui. Tá? A próxima letra é o Vav. E o Vav é simplesmente uma linha. Na hora de desenhar o Vav, ele aparece às vezes assim, um Vav mais elaborado, assim, tá? Mas esse é o máximo de elaboração que a gente vai ter no Vav. Ele não pode ter nenhum pezinho aqui para baixo, no máximo aquela linha ali, e ele não pode ser muito largo, senão ele fica parecido com algumas das outras letras, tá? O próximo é o Zain.
O Zain é assim, um T meio torto, ele estava bem bonitinho ali na tela, né? Mais ou menos assim. O nosso Zain, um som de Z. 2 linhas e elas se tocam como está aí. Eu peço desculpa que eu sei que está tudo fora do lugar, as letras estão de tamanho diferente, mas é assim mesmo, quando a gente escreve, você acaba tendo uma flexibilidade. É mais fácil escrever quando são as palavras inteiras. A próxima letra é o Het, e o Het era aquela que era parecido com o rei, mas que fecha. Então é muito importante que o Het seja fechado e que ele não tenha nenhum pezinho aqui embaixo. Simples, tá? 2 linhas, as linhas devem se encontrar. A próxima é o Tet. De novo, você tem características que você vai dar para o Tet que vão ser assim, suas, né? O Tet pode ser arredondado, assim. Essa é a forma mais simples de desenhar o Tet. Mas ele pode ser desenhado meio quadradinho também, tá? Na caligrafia você tem aquelas curvas, o desenho, a espessura, ele fica mais bonitinho. Ele deve ter uma linha reta no começo e ele deve ter essa entradinha aqui, que o caracterizam. Ele ser redondo ou quadrado não é característica dele, desde que ele não seja fechado nessa região e tenha essas 2 características, tá bom? O Yod é uma letra mais curta do que as outras, tá? Então ele aparece sempre aqui em cima. E você tem esse Yod, tem a pontinha, você pode ter um Yod bem simples assim, e às vezes até um Yod bem simples assim. Depende da velocidade que você está escrevendo, depende da palavra e da sua caligrafia em principal. A próxima letra é o Kaf. O Kaf é aquele que parece o C ao contrário. A gente pode desenhar o Kaf assim. Ele pode até ter aqui em cima aquele pezinho, tá? Do Kaf. E o Kaf tem também uma forma final. Nessa forma final a gente vê a linha e o Kaf desce reto, tá? Ó, ele ficou bem parecido com o Daled e ele começa igual o Daled. A única diferença entre eles é que ele passa da linha. Isso é diferença morfológica, diferença de aspecto. Porque, na verdade, o Kaf só aparece quando ele é a última letra da palavra. Então, essa dúvida só vai surgir quando essa for a última letra da palavra. Se for mais comprido do que o restante das letras, ele vai ser o Kaf e não o Daled. A próxima letra é o Lamed. O Lamed é mais ou menos assim. Eu acho que ele parece um pouquinho com um ponto de interrogação, mas ele tem as linhas um pouco diferentes, ele pode ser mais curvado, algumas pessoas fazem ele bem reto também, são possibilidades. Ele tem que ter esta perna aqui comprida. Isso não é essa curvinha que a gente vê aqui, que é uma curvinha só de detalhe, isso faz característica dele, tá? E ele vai descer assim, não, ele não passa da linha, tá? Não se deixe enganar, ele é do tamanho normal de uma letra e não de uma letra final. A próxima letra é o Mem. Na verdade, eu pus essas linhas aqui, eu vou desenhar o Lamed de novo para ele ficar aqui na tela sem isso, tá? Isso aqui era só para vocês imaginarem o tamanho da letra. Próxima letra é o Mem, e o Mem também tem uma forma final. Eu faço o meu Mem simplificado assim. Ele pode ou não pode fechar aqui, geralmente ele não fecha, tá? Até porque o Mem final é o Mem que é fechado. O Mem final é a única letra que não passa da linha, ele é quadrado. A gente vai ver mais pra frente que tem o Samer, mais ou menos da mesma forma, mas é redondo. Então, este Mem, ao contrário do Tet, não pode ser arredondado. Ele tem que ser quadradinho, isso faz parte da característica dele, tá? O Nun normal é uma letra bem pequena. Ele é diferenciado do Vav por causa dessas pequenas linhas que aparecem nele aqui, assim. Mas ele não é como o Bet ou como o Kaf, que essas linhas fazem uma letra larga, eles fazem uma letra bem estreitinha. O Nun tem uma forma final. Na sua forma final, ele fica muito parecido com o Vav, porque ele é longo. Só que ele passa da linha. E o Vav não passa da linha, tá? De novo, o Nun final só vai aparecer quando o Nun for a última letra da palavra. Então, não vai ter... Essa é uma das letras que vai ter menos motivo para confusão, mas é bom saber as diferenças, tá? O tamanho, lembrar do comprimento.
Próxima letra é o samer. E o samer é uma letra redondinha assim. Ele tem o mesmo design quase do que o mem, tá? Que seria assim, só que o mem é bem quadrado e o samer é arredondado. Eu já vi o samer também assim um pouco triangular, mas ainda arredondado, tá? Você tem essas variações, mas é assim, é simples, a diferenciação com essa também aparece bem, fica bem visível. Próxima letra é o Ain. Esse é o Ain simplificado. A gente vê no Ain caligráfico, você tem o desenho aqui no final. Algumas pessoas gostam de pôr até assim, os pontinhos. Ele aparece, mas não precisa, tá? O simplificado, como estava, simplesmente assim, também tá bom. Tá? Ele parece um pouco o nosso Y, mas ele não deve passar da linha de escrita. Ele fica sempre acima da linha de escrita. A próxima letra é o P. E o P é simplesmente assim. Ele tem um pouco a forma do Tav, mas lembra, ele está numa posição diferente. Ele também, desculpe, do Tet. Ele também pode ser desenhado um pouco mais quadrado, assim, como opção. Não é isso que o diferencia, mas ele precisa ter esse formato, essa largura e a linha que o caracteriza aqui aberto para esse lado. O P também tem uma forma final. Na forma final, o P começa igual, mas ele segue abaixo da linha de escrita. Ele pode ser feito igual, se você prefere o P quadradinho, você vai fazer o P quadradinho, assim. Desenhe o que for melhor para você e vocês vão perceber que você vai ter necessidade de praticar as letras, escrever as letras várias vezes. A próxima letra é o Tzade. O Tzade começa parecido com um Z nosso, mas ele é assim. Peraí, acho que é isso mesmo, só que essa linha tem que ir um pouco mais abaixo. Vou fazer de novo, tá? Algumas pessoas, de novo, no Tzade fazem assim, né, o pontinho, para ele aparecer, e o Tzade tem uma forma final, em que uma das linhas seria essa linha aqui, segue reto. Tzade. Próxima letra é o Kof. Duas linhas, essas linhas nunca se tocam, e quebrando um pouquinho a regra de letra longa, o Kof vai um pouquinho abaixo da linha de escrita. Kof. O Reish é parecido com o Dalet, simplesmente por ter essa forma, uma linha horizontal e a outra vertical. Só que ele não tem essa linhazinha que passa, ele é um pouco mais arredondado do que o Reish, do que o Dalet. O Reish é arredondado. A gente tem as duas letras que eram iguais, a gente pode desenhá-las assim. Primeiro o Sin, pontinho do lado esquerdo, e o Shin, pontinho do lado direito. Essas também podem ser desenhadas quadradas, tá? Vou pôr aqui embaixo mesmo, para ficar mais perto. Desde que o pontinho esteja do lado certo, que todas as linhas estejam conectadas. E a última letra do alfabeto, o Tav. O Tav acaba sendo parecido com o Rei e com o Het, só que o Tav tem, e é muito característico dele, essa perninha, tá? O Tav aqui também deve passar bem da linha. Então, enquanto que o Het encontra, o Tav, mesmo sem essa curvinha que é caligráfica, ele vai ter essa forma assim. E este é o alfabeto hebraico. Você já tem muito o que estudar, porque seu próximo passo vai ser a memorização de cada uma dessas letras e o seu som. Existem sites, no YouTube, tem até vídeo de musiquinha do alfabeto hebraico que você pode usar no seu aprendizado. Igual a gente aprendeu o alfabeto original com música, você pode aprender o alfabeto hebraico com música e praticar a caligrafia. Um dos maiores desafios de aprender o hebraico, e uma coisa que desencoraja muitas pessoas, é que o alfabeto é tão diferente. Mas ele também é um daqueles desafios legais, é aquela coisa diferente de escrever, é aprender essas letras que ninguém conhece e que são letras realmente muito bonitas. Eu espero que você se anime, que você se dedique nesse próximo tempo até a próxima aula para memorizar todas as letras, o seu nome e o seu som. E a gente ainda tem muito que aprender pela frente. Até a próxima aula!